E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, então, repostando a questão aqui com mais detalhamento da resolução da questão, tendo em vista que algumas pessoas ficaram com dúvidas, tá bom? Então, entendendo melhor, questão aí da Transpetro para o cargo de engenheiro júnior da área mecânica, prova que foi realizada em 2011, questão aí sobre materiais de construção, especificamente a parte que vai falar ali sobre corrosão, tá? Que eu inclusive mencionei que é uma matéria que se é estudada dentro da disciplina materiais de construção, mas por esse assunto ser muito extenso, possui literatura própria, tá? O que você deve observar, porque tem caído corriqueiramente tanto para as provas de nível técnico quanto para de nível superior, né? Para as provas de engenharia. Nas provas de engenharia, principalmente ali da Petrobras, do sistema Petrobras, você vai encontrar de 3 a 4 questões, ou seja, é um percentual considerável, né? Tendo em vista que as provas para nível superior aí da Petrobras são normalmente 50 questões específicas, né? A gente está falando aí coisa de quase 10%, né, da prova específica vai cair alguma coisa relacionada a isso aí, tá? Corrosão. Então, é uma disciplina muito importante, tá bom? Lembrando que antes de partirmos lá para a resolução da questão, deixe seu like e se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e também ative as notificações, ok? Então vamos lá. Dando uma lida novamente aí na questão de número 63, onde ele fala o seguinte: uma chapa de aço, né, que essa chapa possui uma densidade de 7,9 gramas por centímetro cúbico, contém a área de 550 centímetros quadrados, ficou exposta ao ar próximo ao oceano pelo período de um ano. Observou-se que houve nesse período, ou seja, no período de um ano, uma perda de peso da chapa de 500 gramas. Uma observação aí, teve um erro que ele cometeu, que ele falou, né, que ele mencionou o peso, né, e mostrou como unidade a grama. Na verdade, ele deveria mencionar a massa, tá? E não o peso. A gente sabe que o peso é uma força, nesse caso é massa, tá? Nessas condições, I para K igual a 87,6. A taxa de corrosão em milímetros por ano foi de aproximadamente A 0,90, B 1,15, C 1,50, alternativa D 2,10 e alternativa E 3,60, tá bom? Então vamos fazer a correção para que você obtenha uma melhor compreensão, né, de como você vai resolver esse tipo de questão diante dos dados que nos foram fornecidos, tá? Mas vale ressaltar aqui, tá, que está disponível já para quem quiser o nosso material, o Hora da Aprovação, tá, que contém aqui mais de 1.700 questões resolvidas detalhadamente, tá? Inclusive estamos disponibilizando aí apostilas novas de desenho técnico e também soldagem, dentre outras apostilas, como você pode verificar, além também das apostilas do kit Petrobras, que estaremos te dando de brinde aí, resolução da prova da Transpetro, também o Mega Kit ali, que é composto de 10 provas resolvidas da Marinha, CAP e QTPA, e também o nosso kit de universidades federais, tá bom? Para você fazer a aquisição desse material, você precisa entrar lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, onde estaremos deixando o link para que você acesse esse material, porque esse material vai ser disponibilizado apenas para 100 pessoas, e essas 100 pessoas contarão com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, com a nossa mentoria, para o esclarecimento de dúvidas, tá? Então, por isso que limitamos aí o número de pessoas que terão acesso a esse material, tendo em vista que esse material está com mais de 80% de desconto, tá bom? Link para acessar o grupo e receber o link do material aqui embaixo na descrição, ok? Então vamos lá para a resolução novamente dessa questão. Então olha só, galera, falando um pouco sobre a corrosão, tá? Inclusive já tínhamos mencionado, né, que a corrosão ela é definida como sendo ali o ataque destrutivo e não intencional de um metal, tá? Esse ataque é eletroquímico e começa normalmente na superfície. Podemos ver através das figuras abaixo alguns elementos mecânicos sofrendo o ataque de corrosão, tá?
O problema da corrosão metálica é de proporções significativas em termos econômicos, né? Estima-se que aproximadamente 5% das receitas de uma nação industrializada sejam gastas na prevenção da corrosão e também na manutenção ou substituições de produtos perdidos ou contaminados como resultado de reações de corrosão. Por isso que esse assunto é de suma importância dentro da indústria metal-mecânica principalmente, tá? A deterioração causada por intermédio da corrosão acarreta alterações, e essas alterações são prejudiciais aos materiais, tornando os mesmos indevidos para o uso ao qual foi destinado no projeto e, consequentemente, gerando custos. Os prejuízos que a corrosão pode ocasionar são imensos, incluídos nessa soma as perdas de produção, paradas operacionais, quebras de equipamento e seu descarte. As consideradas mais graves são as perdas de vidas acarretadas por acidentes decorrentes de falha dos materiais metálicos, tá? A taxa de corrosão, que é o objeto da nossa análise aqui dessa questão, ou também chamada de medida de remoção de material, é consequência de ação química e parâmetro relevante, podendo ser expressa como a perda de espessura do material por unidade de tempo, né? Vale observar que a taxa de corrosão pode ser utilizada para corrosão uniforme e não se emprega em casos de corrosão localizada, tá? Então você precisa considerar uma área de relevância para considerar essa taxa, e não serve ali para aquela a corrosão localizada em apenas um ponto, tá? Então você não deve considerar esse termo para esse tipo de corrosão. Então, separando os dados que nos foram dados, tá? Como a densidade, a área, o tempo, ou seja, o período em que aquela placa ficou exposta, o W, né, que é a perda de massa que ocorreu, o K, que é a constante do material, e tem a taxa de corrosão que você quer saber, tá? E o que nós falamos? Nós demos essa fórmula aqui para vocês. Ó, a taxa de corrosão é igual ao K, né, que é a constante de proporcionalidade, isso é tabelado. O W, que é a perda de massa, no caso dada em gramas, tá? A área da amostra, que é dado em centímetros quadrados. O tempo de exposição, que é dado em horas. E a densidade, que é dado em gramas por centímetro cúbico, tá? Então a única coisa que você teria que fazer nesse caso seria justamente fazer a conversão ali do tempo, né? Fazer a conversão do tempo, que converter isso para horas e fazer a utilização do K. Porém, muitas pessoas não entenderam o fator de conversão que eu utilizei lá no final, que foi o 1000, justamente para que você obtivesse o resultado em milímetros por ano, tá? Então isso gerou um pouquinho de confusão, tá? Só que quando você não quiser utilizar o K, existe uma outra fórmula, tá? Por mais que ele tenha dado para você o K, dá para você calcular e o resultado já sair em milímetros por ano, tá? Sempre você precisar utilizar esse fator de conversão lá no final, que gerou confusão, tá? Como que se faz isso? Preste atenção. O cálculo das taxas de corrosão em milímetros por ano, quando se conhece a perda de massa, e nós conhecemos, pode ser dada pela seguinte expressão, tá? Então nós utilizamos a outra fórmula porque pegamos todos os dados que eles nos tinham, que o enunciado nos deu. Mas existe um outro método, e é esse método que nós vamos fazer agora, para que o resultado já saia em milímetros por ano, em que você não precisa utilizar todos os dados, mas aí você teria que ter a sacada de saber essa fórmula, você teria que gravar essa fórmula, né? Como que se dará isso? Então, a taxa de corrosão, para sair em milímetros por ano, você tem que usar o 3,65, que vai ser uma constante. Se você pegar 365 dias e dividir por 100, você tem 3,65, tá? O ΔM, que é a mesma coisa lá que o nosso W, tá? Que é a perda de carga, porém, aí que está a sacada. Você deveria saber que esse W aí, ou ΔM, ele não é em gramas, agora ele é em miligramas. Aí que está sacado, você deveria saber disso também. A área continua em centímetros quadrados. O período T, né, tem outra sacada. Na fórmula anterior era dado em horas, agora aqui é dado em
dias. Você também deveria saber disso. E nós temos a densidade, que continua com a mesma unidade, gramas por centímetro cúbico. Então, utilizando essa fórmula, a taxa de corrosão já sai em milímetros por ano, tá? Só que eu acho um caminho mais complicado, porque você teria que lembrar do 3,65, você teria que lembrar que o W nessa situação você tem que converter ele para miligramas, né? E o tempo, você deveria converter ele para dias, tá? Então você teria que relembrar de tudo disso, ou tudo isso, tá? Então eu achei um caminho mais difícil, mas as pessoas não conseguiram entender o pulo do gato, né, que nós demos lá, mas sem problema, por isso estamos gravando aqui o vídeo novamente. Então se liga só, a primeira coisa que nós devemos fazer é converter a perda de massa, né, que foi nos dado lá no enunciado em gramas, para miligramas, ou seja, como ele mencionou que a perda de carga ou a perda de massa é de 500 gramas, convertendo aqui para miligramas, nós temos então 500.000 ou 500 vezes 10 ao cubo miligramas. Essa é a perda de massa, beleza? Então, agora prosseguindo, nós temos que a nossa taxa, né, de corrosão é igual a 3,65 vezes 500.000, dividido por 550 vezes 365 dias, né, que um ano possui 365 dias, vezes 7,9. Então isso vai dar o seguinte, a nossa taxa de corrosão vai ser 1.825.000 dividido por 1.585.925. Caramba, como que faz essa conta toda? Pulo do gato aqui, ó. Se liga só. Você está vendo os três últimos algarismos? Você pode cortar, tá? Porque se você observar lá os resultados, os resultados estão muito distantes uns dos outros. Se você cortar os três últimos algarismos, você vai ter o seguinte, a divisão entre 1825 e 1585. Você vai obter aí 1,15 alguma coisa, tá? Que está muito distante dos outros resultados. E se fizermos essa continha aqui, iremos encontrar de fato 1,15, que é a nossa taxa de corrosão, 1,15 milímetros por ano, que vai nos levar à alternativa B como alternativa correta, ok? Galera, espero que dessa vez tenha ficado de fácil compreensão para vocês, tá? A gente tenta aqui viabilizar o seu entendimento. Caso você não entendeu, deixa nos comentários que, se for necessário, a gente grava outro vídeo sem problema nenhum. O que nós queremos fazer é que você entenda a questão, tá? Para se preparar para os próximos concursos, tá bom? Um forte abraço. E não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente e também compartilhe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Até a próxima!